do UniFacast. Eu sou a Isabela Buarque. E eu sou a Isabela Borges. E hoje nós estamos aqui no quadro Café com Saberes. E o tema de hoje é Biomedicina em Ação, que é um episódio especial celebrando o Dia do Biomédico, que foi dia 20 de novembro. Hoje nós estamos aqui com duas biomédicas de referência, que é a coordenadora Ana Vidal e a professora Juliana Eixos. Sejam muito bem-vindas, nós estamos muito felizes com a presença de vocês aqui hoje. Muito obrigada. Gente, muito obrigada. Agradeço imensamente o convite das duas Isas, tá? Tô aqui ao lado da Juliana, minha parceira de trabalho, e é um prazer falar com vocês sobre um tema que a gente ama, né, Ju? Que a gente ama, que a gente vive. Muito obrigada pelo convite. Que ótimo, menina, isso aí. Antes de entrarmos no tema de biomedicina, eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouco de vocês, porque vocês escolheram o curso. Quem começa? Coordenadora. Nada, gente. A Suprema. Eu adorei esse espaço aqui. Achei, assim, super interessante. Fiquei muito feliz em estar participando. Acho que é uma coisa bem descontraída, né? Uhum. Vou falar rapidamente, então, que já que a Ju me deu o espaço aqui. Bom, a minha primeira formação, acho que todo mundo sabe, não sei o pessoal, né? Mas, assim, eu sou formada em fisioterapia. E aí eu sou mestre em materiais. E aí eu tive uma possibilidade ou ir para o doutorado ou fazer a biomedicina. E aí, na época, a biomedicina ela se apresentou como uma opção muito mais interessante. E graças a Deus que eu fiz, né? Não tô falando que o doutorado é ruim de maneira nenhuma. Quero fazer ainda, busco muito, inclusive na minha área de atuação. Mas, assim, naquele momento, ter escolhido a biomedicina para mim foi algo, assim, muito importante, interessante, que me abriu muitas portas, porque já a gente vai falar disso. A biomedicina ela tem essa característica, acho que a maior característica que a gente pode dizer da biomedicina é versatilidade, né? Exato. Porque é uma profissão com muitas áreas de atuação, né? É uma profissão relativamente nova, né? Mas que está ganhando espaço todos os dias aí. Acho que cresceu muito no país, se popularizou, né? E assim, eu tenho muito orgulho da profissão que eu escolhi, a minha segunda graduação. Não me arrependo de maneira nenhuma, muito pelo contrário, tenho muito orgulho. E se estou hoje onde estou é por conta da minha escolha na graduação de biomedicina. Acho que é isso. Não trabalho só aqui no Unifa, né? Trabalho em outras áreas. A minha área de atuação maior hoje é dentro da área de estética também, né, Ju? Que a gente vai conversar. Mas, enfim, acho que só somou e abriu portas. É isso. E você, Ju? E eu vou contar um pouquinho da minha história. Durante o meu ensino médio, eu sempre fiquei na área de exatas. Então, eu queria muito engenharia. Então, eu estava dentro de engenharia química, engenharia de produção. A escola que eu me formei aqui em Valença foi uma escola criada por engenheiros, então meio que modelava a gente para isso. Até que eu comecei a me questionar muito, né? Eu tenho uma irmã que ela tem trissomia do 21, e eu pensei, eu comecei a estudar, né? Naquela época, assim, que a gente fica fazendo... vai à psicóloga, faz ali, né, orientação vocacional, o que você quer fazer? Eu conheci a biomedicina, isso foi em 2007, no meu terceirão. E aí eu conheci a biomedicina e vi a biomedicina ali, ela muito voltada para pesquisa. Eu falei, olha, quem sabe, né, eu vou pesquisar dentro da área da genética, estudar mais sobre, né, a trissomia do 21, que depois veio o laudo do autismo, né? E aí eu falei, vou entrar para biomedicina. E escolhi a biomedicina. Na verdade, eu acho que a biomedicina escolhe a gente, né? Ela nunca é uma primeira opção e quando a gente faz, a gente não se arrepende, entende? Então, a gente, assim, hoje eu não me arrependo. A biomedicina me abriu inúmeras portas, eu acabei entrando para a faculdade. Eu tinha muito essa questão da genética forense e criminalística. Graças a Deus, tirei isso da minha cabeça. Graças a Deus, assim, é um campo promissor, né? Mas aqui eu vejo que eu sou uma pessoa que eu não tenho estômago. E durante os meus estágios em análises clínicas, eu me apaixonei pela microbiologia. E antes de terminar a faculdade, eu já tinha passado no mestrado na USP de Piracicaba, na Exalc, na área de microbiologia. Fui até a microbiologia dos solos, então eu estava ali muito entre a microbiologia ambiental e a saúde. E fiz mestrado e doutorado na USP, que
pude conhecer vários países, ir para congressos, fazer networking. E aí eu gostei demais. E quando eu estava no doutorado, eu tive uma bolsa que eu era obrigada, a bolsa CNPq, eu tinha que dar uma disciplina junto com o meu orientador, né, no pré-requisito da bolsa. E aí eu comecei a dar aula junto com o meu orientador de biologia do solo. E eu me apaixonei por dar aula. E aí eu até falo com a Ana, né? Que eu não me vejo como biomédica em si, eu me vejo como professora. E aí, graças à biomedicina, eu conheci uma outra paixão, que é a docência. E aí eu quis sair ali da área da pesquisa, assim, um pouquinho, porque eu ainda continuo fazendo pesquisa agora com os alunos, com os meus alunos de graduação. Mas eu saí ali da pesquisa, não quis fazer pós-doc e quis ser professora, que a biomedicina me possibilitou essa escolha, então eu sou muito feliz com isso. Incrível, né? Realmente, abrindo portas. Pois é, você vê, são, né, caminhos diferentes, né, que a gente segue, mas eu acho que todas levam ao êxito, né, a satisfação profissional. Acho que o interessante da biomedicina é isso. É isso, a gente entra pensando uma coisa, vou prestar concurso para perícia, e aí você sabe o que você quer, o que você não quer, aí eu vou brincar agora, essa história é bacana. Gente, no estágio eu falei, quando eu rodei em parasito, eu falei, não quero isso pra mim. Foi parasitologia que eu excluí análises clínicas da minha vida. E agora eu dou aula de parasitologia pro curso de biomedicina e eu adoro. Eu não sabia disso, não. É verdade? Super. Gente. Foi um trauma. É? Foi trauma. É um trauma, eu não gosto não. Aí eu adoro. Hoje ela defende essa parasitologia com unhas e dentes. Não tirem a parasitologia de mim, eu já nem sinto odor mais. Gente, não, porque quando você estava falando, eu falei, gente, onde que aparece na vida dela? Porque eu escolhi isso. Porque, né? É muito incrível. Não tem coisa, tem coisa que não tem explicação na vida. Pois é. A gente tem aula com a professora Lilian também, de parasita. Eu pergunto, professora, por quê? Fala pra mim. Aí ela assim, eu gosto da área depois da análise em si, tipo assim, no microscópio, de tudo isso. Né? A preparação realmente, né? Já acostumei. É, mas é incrível, realmente, assim, a pessoa enxergar além disso, né? Muito bom. Sim, mas eu, por enquanto... Inclusive, eu falo que parasitologia é pra vida, né? Você aprende coisas, você aprende a não comer aquela frutinha no mercado sem lavar, você aprende a lavar a mão, né? Coisas básicas que às vezes a gente acha, mas o óbvio precisa ser dito. Precisa ser dito. Salada, meu Deus do céu. Feliz é ignorante, gente, que não sabe das coisas. Porque a gente que tá nessa área da saúde, eu falo, eu tenho minha irmã que ela é muito neurótica, ela faz direito, eu falo assim, se você fizesse um dia de área da saúde, você não saia mais de casa. Porque, meu Deus, gente, Doutor Bactéria tá aí, que não deixa mentir, né? Não, eu falo assim, gente, vamos escolher. A gente tem que escolher. Não tem como, né, a gente ser 100% senão a gente ficar doente, mas vamos escolher. A gente escolhe lavar a mão, né? Mas isso aí... Tem horas que a gente pega, tira do chão, sopra e vai com Deus. Tem a regra dos 4 segundos, é isso? Nossa, Deus. Sei não, hein? Não, isso eu não indico, não. aí você tira quando o jogo que ele pega. Vocês falaram um pouquinho, né, sobre como vocês enxergam essa profissão. Eu queria saber o impacto que ela tem na saúde, na vida das pessoas, assim, no geral. Como vocês veem isso? Eu acho que a Ju falou uma coisa muito interessante que a gente... Eu analisando hoje, né, porque a gente vem recebendo os alunos, vem entendendo como é que a biomedicina se comporta aí nesse tempo que a gente está na coordenação, enfim. E aí a Ju falou assim, geralmente a biomedicina, ela não era a primeira opção, né? E realmente a gente via um pouco desse comportamento. Mas eu percebo que o perfil tem mudado hoje. Acho até que porque a biomedicina ela ficou famosa. Principalmente por pandemia, né? Isso, por algumas áreas. E aí começou, né? Ela começou a ser divulgada mais na mídia. E as pessoas começaram a entender mais sobre biomedicina. Então, assim, hoje eu vejo que tem um grande número de alunos que escolhem a biomedicina porque realmente querem fazer a biomedicina. Né? Até pela quantidade de áreas que ela tem, né, que é a famosa profissão polvo, né? Tem vários braços de atuação. Então, eu enxergo isso. E enxergo que hoje as pessoas, elas veem uma importância muito grande na pesquisa.
né, no avanço de tecnologias dentro da área da saúde. E a biomedicina, de fato, ela é uma profissão tecnológica, né? E acho que é por isso que ela tem essa quantidade de áreas de atuação, porque a tecnologia é algo que você não consegue colocar numa caixinha. Ela não é uma coisa assim fácil de você conseguir segurar, né? Ela avança. E aí a biomedicina, por ela ter esse eixo tecnológico, ela avança junto. Inclusive, quem pensa na área de TI, dá para fazer biomedicina e trabalhar com bioinformática. Você trabalhar com Big Data, você trabalhar com montagem de genoma. Eu fiz isso no doutorado, né? Trabalhar com Python, trabalhar com outros, né, softwares. Então, até a engenharia genética, exatamente, né? A biotecnologia, ela assim, tá avançando e a gente enxerga isso, né, gente? Assim, todo esse movimento que não é só dentro da profissão da biomedicina, mas em todas as áreas. Hoje a gente tem tecnologia de uma forma muito robusta dentro de todas as profissões. Mas a biomedicina, em especial, ela é uma área que atrai muito as pessoas por conta dessa possibilidade de você estar inserido dentro de um ambiente de pesquisa, né, de busca por avanços, para a cura de doenças. Então, voltando à pergunta anterior, né, que o impacto, exatamente. Antigamente a biomedicina ela não teria nenhum impacto direto, digo assim, do profissional biomédico estar ali de frente com o paciente. Ele era muito um profissional que a gente costuma dizer de trás da bancada, ali dentro do laboratório, né? Mas isso também mudou, né, Ju? A Ju é um profissional que trabalha com acupuntura. Não sei se você está trabalhando ainda, atuando. Não tenho tempo. Mas foi muito tempo, né, Ju? Foi. E é um profissional assim que está ali diretamente junto com o paciente. Sim, tem. E isso foi mudando dentro da biomedicina também, né? E foi ganhando força e velocidade. E juntar essa parte de clínica, né, com essa parte de avanço tecnológico é uma coisa muito interessante e tenho certeza que isso beneficia toda a população dentro da área de saúde. Eu acho que foi um boom simultâneo. Veio aquele boom da gente está num desespero de ver pessoas morrendo numa pandemia e aparecerem reportagens com biomédicos lutando para descobrir ali a vacina de um genoma que já estava sequenciado, né? A gente precisava ver ali as mutações daquele vírus e aí fazer a vacina com base nessas mutações novas ali. Então a gente via biomédicos, a gente via falando pesquisadores da USP, pesquisadores da Fiocruz, aí aparecia ali grupos de biomédicos. Então assim, já davam uma chamada. E aí veio também a questão de, eu não quero fazer pesquisa. Eu posso ter meu consultório? Pode. Que aí cresceu depois da pandemia, todo mundo saiu de casa. Todo mundo ficou 2 anos dentro de casa, sem se cuidar. Cresceu a estética. E aí cresceu essa autonomia. Muitas pessoas querem a autonomia de terem ali seus próprios consultórios. E a biomedicina, ela traz tanto essas duas vertentes, que são até um pouco opostas, né? Pela acupuntura, pela estética. Então você pode atender um paciente ali sendo biomédico. Todas as terapias regenerativas, né, que hoje o biomédico está inserido. Então, assim, avança todos os dias. Um dado interessante, eu até postei no meu Instagram, não sei se foi ontem ou hoje, que o Conselho Federal de Biomedicina está presente na COP30. Então, assim, a área de biomedicina ainda tem toda uma parte voltada para essas ações, entendeu? Então, isso é uma coisa interessante, né? Uma profissão da saúde, mas que também tem uma parte muito interessante dentro dessa área ambiental. Meu mestrado e doutorado foi uma união da saúde com o ambiental. Eu vivo falando para os meus alunos, a gente ainda não tem, vai ficar a dica aqui, tá? E o pedido, mais uma vez, gente, vamos montar a nossa Liga Acadêmica de Análise Ambiental. Nós precisamos fazer esse movimento, porque a biomedicina, ela tem essa área de atuação. E é preciso que as pessoas conheçam, porque ela ficou muito... Análises clínicas. Exato. Perícia, por muito tempo. Estética. Análises clínicas e perícia. Aí começou a vir a estética. Isso. Então fica... Mas assim, tem muitas outras áreas
que a gente pode explorar, que são áreas fortes, que precisam, assim, necessitam de profissionais, mas que a gente ainda não mexe muito com elas, ou elas não estão tanto em evidência. E eu vejo que o Conselho tem feito esse movimento, entendeu? De mostrar essas áreas estando inseridos nesses eventos aí gigantescos, como é esse da COP30, né? Tomando espaço. Com certeza. Realmente conquistando o seu espaço. Isso é incrível mesmo, porque quando eu comecei a biomedicina, né, eu comecei também pensando, não era a primeira escolha. Eu tenho muitas escolhas na vida, assim, tipo, aleatórias. Gosto de muita coisa. Uhum. E a biomedicina eu conheci através de uma amiga que falava muito sobre, gente, isso, tipo, fui pesquisar muito na área da pandemia, que foi no terceirão 2020, e fiquei encantada, assim. Falei, gente, mais de 30 áreas de atuação, tem tanta coisa e tudo mais. Então, assim, realmente é uma área que você abrange muito e impacta muito a vida das pessoas. Ah, sem dúvida nenhuma, né? E você, assim, eu adorei que você está hoje vestida, trajada de biomedicina Unifaa, né? Todos os podcasts ela vem assim, gente? Eu amo. É isso, gente. Eu acho muito legal vocês abordarem esses temas diferentes. Porque talvez quem esteja assistindo está cogitando estudar biomedicina, mas ainda não bateu aquele martelo final. Então eu gostaria de saber um pouco mais dessas áreas diferentes. Igual, eu estou impactada. Eu não sabia dessa parte ambiental, não fazia ideia. E eu cogitei, quando eu entrei na odontologia, eu cogitei fazer biomedicina por causa da parte estética, que é o que a gente vê no Instagram, vê no TikTok, é o que a gente vê. Análises clínicas e estética. Eu não consigo entrar nessa parte ambiental. Tem. Não só isso, né? Tem tantas áreas que a gente vai precisar abrir aqui para te falar todas as áreas e não errar nenhuma área, né? Mas a análise ambiental, de fato, ela tá aí porque ela precisa ser estudada, precisa ser analisada, porque é a parte importante, contribui para a saúde do ser humano. Vou te dar um exemplo, né, do meu mestrado e do meu doutorado. Não sei se vocês conhecem, né? A gente tem vários campos da USP, a minha foi a USP Piracicaba, que é um campo que é o 5º melhor da agronomia. Então, eu estudei numa escola agrônoma. E aí, eu tive uma base muito boa da saúde, da biologia celular e molecular. E quando eu cheguei para fazer o mestrado e doutorado lá, eu tinha 2 linhas de pesquisa. Ou trabalhar com manguezal, ou trabalhar com cana-de-açúcar. E isso para desenvolvimento. Para cana-de-açúcar seria desenvolvimento. Para manguezal, a gente estava querendo estudar formas de... como que a gente poderia ver a questão da contaminação de um dos manguezais, porque um era contaminado, o outro era preservado. E aí acabou que eu fiquei na linha de pesquisa do manguezal. E aí eu trabalhei com esses 2, o preservado, que é em Cananéia, e o contaminado, que é em Bertioga, em São Paulo. E aí eu fiz o estudo lá, comecei com bioinformática, fiz análise metagenômica, não deu certo. E aí voltamos para a raiz, vamos fazer microbiologia clássica. Fiz microbiologia clássica, tentei isolar uma bactéria que só um grupo de Portugal no mundo inteiro havia isolado. Aí eu peguei os artigos dele e eu consegui isolar essa bactéria. Terminei meu mestrado com isolamento dessa bactéria. Depois, assim, o que ela está fazendo ali naquele manguezal? Tanto no contaminado quanto no preservado, né? E aí a gente fez o doutorado inteiro em bioinformática, análise genômica. Então eu fiz montagem de genoma, trabalhei com bioinformática, big data, metadados e tudo isso. E aí a gente viu que ela tinha uma função muito de ajudar na descontaminação desse ambiente, chama planctomicetes. Então, assim, eu isolei, então nosso grupo no Brasil foi o único no Brasil até então que tinha isolado essa bactéria, e quando a gente fez o sequenciamento do genoma, a gente viu que ela estava ali ajudando na descontaminação. Ela não está em grandes quantidades, mas ali a função dela era, pelo sequenciamento do genoma, ela usava ali, né, aqueles componentes ali daquele petróleo que estava contaminando aquele manguezal, ali ela usava como fonte de metabolismo. É uma bactéria anaeróbica. Então foge muito da biomedicina tradicional. Então a minha história fugiu totalmente da biomedicina tradicional na pesquisa, entendeu? Eu não fui para a área da saúde, mas ao mesmo tempo, se a gente cuidar do ambiente, a gente está cuidando da gente, sim. né? Então, assim,
Sou muito Você vê, grata. as áreas elas se completam mesmo, gente. Por isso que eu falo muito Sim, assim, a sim. biomedicina ela é muito versátil. No meu mestrado eu trabalhei desenvolvendo produto, então eu trabalhei com polímero, né? E aí eu utilizei fibra de palmeira real australiana, né? E para misturar em poliuretano, para a gente fazer um biocompósito. E aí, passado algum tempo, né, a gente fez, foi muito legal, fizemos um material muito interessante para palmilha, né, termomoldável. E aí, passando um tempo, a biomedicina libera uma área, né, eu tenho até que falar ela lendo aqui, porque é uma área grande, que é a pesquisa clínica, desenvolvimento de produtos de saúde e inovação tecnológica em saúde. Então, hoje, o biomédico, né, essa é uma área de atuação mais recente, mas o biomédico hoje ele está inserido dentro dessa área de pesquisa e desenvolvimento, dentro do P&D. Então é muito legal atuando dentro de desenvolvimento de produtos novos, né, e da área de tecnologia para a saúde. Olha que interessante. Muito legal. E, gente, queria saber de vocês também, né, como a gente falou aqui, que muitas vezes o biomédico é visto como se estivesse atrás da bancada, só fazendo ali as coisas. Mas a gente acabou de conversar que não é só isso, então tem várias áreas. Quais vocês acham quais etapas de cuidado que passam pelas mãos do biomédico nessa área, assim, de geral? A acupuntura, né, porque ela vai ali de um cuidado como todo, né, um holístico, a gente olha para aquela pessoa, não para a doença, mas para um todo. E aí eu passo para a estética, que também é um cuidado. Uma vez que você se sente bem com você mesma, eu acho que isso vai sendo um ciclo positivo, que você fica melhor em outras áreas da vida. Então, dentro de cuidado, assim, que eu pense a acupuntura e a estética mais próxima assim, do paciente. Você pensa em alguma outra? Eu acho que todas estão, porque quando a gente fala em saúde, todas estão inseridas. Que eu entendi mais próximo, será? A atuação direta com o paciente, com certeza, né, Ju? A acupuntura, né? Essa parte de fitoterápicos, né? A estética, hoje, né? A área de beleza e bem-estar é uma área de atuação direta. Deixa eu pensar em mais algumas aqui. Acho que são essas, né? A gente tem hoje aquela habilitação em perfusão extracorpórea, mas ela, né, apesar de você estar ali junto, ela é mais movimento de equipamento, né, de maquinário. Mas eu acho que hoje são essas áreas. A gente tem, por exemplo, gerontologia biomédica, mas está muito voltado também para a área de pesquisa nesse assunto, nesse setor de gerontologia, né? Uma coisa que eu acho que está crescendo muito também, mas aí o biomédico ele não está ali na frente, né? Mas a gente não pode esquecer. Quantas mulheres estão adiando a sua vida fértil, estão adiando aí ter filhos e fazendo congelamento de óvulos, né? E o biomédico tá ali por trás, ajudando nesse congelamento, nessa preservação, ajudando depois numa possível fertilização, numa FIV, porque às vezes a mulher ela não quer, ela quer fazer uma FIV porque ela não quer uma aneuploidia. Então, o biomédico está ali por trás. Então, isso está sendo muito falado da reprodução humana, né? E as mulheres estão cada vez mais escolhendo quando vão ter filhos e tendo capacidade de escolher e condição de escolher, condição de congelar. Então, o biomédico também está por trás disso. Por mais que a gente tenha que ter o médico geneticista, o biomédico está ali também junto nessa. A gente teve a Semana da Biomedicina, né? E aí uma das palestras foi sobre reprodução assistida, que eu achei, inclusive, maravilhoso. Essa parte de aconselhamento genético, de fertilização, é uma área que enche os olhos dos alunos, né? E foi uma coisa que a palestrante, eu esqueci o nome dela, a palestrante falou que o embriologista, né, que no caso é o médico que pode também se especializar nessa área, ele que escolhe os óvulos, ele que escolhe o material mesmo que vai ser inseminado. Isso eu fiquei assim... Ele vê a qualidade, né? Ele escolhe a qualidade. E depois e se escolher fazer a fecundação ali in vitro, ele ainda vê a genética.
Se tá ali com uma aneuploidia, que seria, passei de 46 cromossomos, tô ali com uma trissomia, ele já vê isso, e aí você já tem essa possibilidade de, antes de implantar, já... E a gente sabe hoje que existe, né, uma carência do profissional biomédico que tem essa qualidade técnica para atuar nessa área hoje. É um profissional escasso no mercado, né? Porque, assim, é o que está crescendo real, né? Hoje a gente escolhe, acho que todo mundo, né? A grande maioria das mulheres tem o sonho da maternidade, mas com o mundo que a gente vive hoje, a gente tem possibilidade, que bom, né? De escolher o tempo que a gente quer. Vou congelar ano que vem. Que a gente quer fazer isso, enfim. E aí existe toda essa possibilidade, o biomédico está ali. Só de manguinha arregaçada ali para ajudar todo esse pessoal nesse caminho, né? Isso. Com essa quantidade de áreas que tem a biomedicina, como que funciona o curso para quem está de fora? A gente passa sobre todas as áreas, ou então é algo que a gente tem que se especializar se for algo mais diferente? Tipo essa parte ambiental que você falou, ou essa parte de embriologia, ou a gente já sairia da faculdade conseguindo atuar nessas áreas? Então, o curso, ele procura chegar um pouquinho em todas as áreas, até pra gente dar a opção dos alunos escolherem. Mas o ciclo básico da biomedicina é como um ciclo básico da área da saúde tradicional. E aí, quando entra no ciclo clínico, deixa a nossa coordenadora trazer um pouquinho as mas é isso mesmo, né? Assim, a gente vê que os alunos, eles têm uma vontade muito grande, né? Professor, eu vim fazer biomedicina para trabalhar com estética, eu vim porque eu quero perícia. A gente constrói uma matriz generalista, então assim, o aluno ele vai passar por todas as áreas, ele vai conhecer as áreas, mas existem as resoluções, né, que o aluno ele necessita, após a conclusão do curso, ele precisa se especializar na área de interesse dele. Então, assim, eu consigo sair daqui, é uma pergunta que muita gente faz, né? Eu consigo sair daqui habilitado em mais de uma área? Porque o aluno da biomedicina, ele vai sair como clínico geral, vamos colocar assim, né? Ele sai especialista, ele sai formado na área de análise clínica. Que o curso, fundamentalmente, é um curso de análises clínicas. Mas, assim, eu queria fazer mais de uma área. Então, você precisa fazer um estágio por mais tempo, em determinado local. E aí, existe uma burocracia, lógico, os pontos que a gente deve cumprir para que a gente fique respaldado, enfim. E que aconteça tudo da melhor maneira, né? O objetivo é que a gente forme bons profissionais. E às vezes a gente tem, né, também essa vontade, né, Ju, de que o aluno já saia, que ele consiga atuar, mas ao mesmo tempo a gente tem a responsabilidade de botar um profissional no mercado de trabalho com responsabilidade, né? Então, assim, a área da biomedicina é uma área que você não vai parar de estudar nunca. Exatamente. Né, gente? Que é aquilo que eu volto a falar. É tecnologia. Então, todo dia avança, são coisas novas que acontecem, a gente precisa estar inserido nesse ambiente, né? Tá se atualizando a todo momento. Então, assim, eu tenho vontade de ir para uma determinada área. Você vai precisar fazer a sua especialização, né? Inclusive, dentro do site do Conselho, você consegue enxergar lá as instituições inscritas, os cursos que têm as habilitações corretas. A biomedicina estética, por exemplo, se você não pode sair habilitado em biomedicina sem ter feito 500 horas de estágio, por exemplo, ou a opção é que você faça uma pós-graduação em biomedicina estética, né? Para que você tenha sua habilitação, porque são coisas sérias. Eu digo assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe a seriedade que é o tratamento com o paciente. Então, não é algo tão simples. Mas eu, assim, compartilho da opinião que a gente precisa, né, realmente formar
com excelência os nossos alunos. E é por isso que isso exige tempo, né? Exige dedicação, não é isso, Isa? Vontade. É verdade, é verdade. Para que, assim, são os quesitos básicos que a gente precisa cumprir para que vocês estejam inseridos no mercado. E aí, assim, a gente traz um gostinho, igual a gente tem disciplina de extensão. Vamos dar um gostinho do que é a acupuntura, a auriculoterapia, né? E aí, vocês tiveram um gostinho. O que eu falo para vocês? Olha, precisa se especializar. Igual a gente teve uma matriz que teve introdução à acupuntura. Professora, eu já estou habilitada a atender de jeito nenhum, você vai ter que se especializar. Isso daqui a gente está mostrando para vocês, olha, existe isso? Você gostou? Se você gostou, o caminho é se especializar. Então a gente mostra o caminho. Igual teve, quando foi na minha vez, foi no caminho de análises clínicas que eu me apaixonei por microbiologia, porque aonde eu fiz o estágio foi até com a Jaque Travassos, e ela tinha ali uma microbiologia muito forte. Eu me apaixonei e falei, vou entrar para a questão da microbiologia. Fui para a parte de pesquisa em microbiologia. É isso aí. E aqui o bom é que na faculdade também tem essas semanas da biomedicina, tem outras coisas, projetos de extensão, que realmente dá um gostinho de tudo. Eu ia falar disso. A Ju já teve oportunidade de fazer uma palestra aqui pra gente, uma das semanas acadêmicas que a gente teve, foi de acupuntura, né? E a gente já teve também 2 palestras em outras oportunidades de outras semanas acadêmicas, e nessa última a gente trouxe a respeito do canabidiol, que é um assunto polêmico, né? Mas assim, de um interesse gigantesco, né? Porque é um princípio ativo e está sendo muito utilizado e disseminado no país, e tem o envolvimento do biomédico. Então a gente trouxe o tema com bastante seriedade, entendendo quais são as possibilidades de atuação do biomédico. E assim, choveu de pergunta dos alunos, perguntando, né? O biomédico ele pode atuar? Pode sim, desde que ele cumpra tudo que está escrito ali dentro da resolução, inclusive se especializar na área que permite que ele possa fazer, né, fazer prescrição, enfim. E aí é uma série de coisas. O interessante e o legal da biomedicina, né, enquanto profissão, inclusive o dia 20 do biomédico, ele é marcado por conta dessa autorização, né, da resolução, da aprovação da resolução da biomedicina no país, né, e aí por isso que foi fixado no dia 20, que foi essa data. A regulamentação, aliás, né? Falei resolução, já estou tão acostumada a falar de resolução que a gente tem que ficar de olho, né? Porque as coisas elas vão avançando e vão mudando. Enfim, mas a regulamentação da biomedicina ficou marcada nessa época de 20 de novembro, e aí a gente comemora o Dia do Biomédico, e regulamentar a profissão é um passo muito importante para a gente, né? Então a gente tem conselho, a gente tem orientação, e nada é feito de qualquer maneira, né? Então a gente vê assim, muitas vezes, eu tenho visto que isso diminuiu bastante, mas às vezes acontece alguma intercorrência ou alguém trabalhando de forma ilegal, né? E aí acabavam associando o nome da profissão. Sim. E aí, pela profissão ser regulamentada, existe um conselho, né, que trabalha em prol da profissão, a gente consegue, né, se respaldar ali caso aconteçam coisas como essa que a gente vê às vezes, né? A gente vê inúmeros casos. A estética ela cresceu muito, e aí, assim, muitas vezes a gente vê aí no jornal, aconteceu algum problema. Tivemos recentemente, já falei isso na sala em algumas aulas, um problema do fenol, lembra? Daquela profissional que não era formada, não era habilitada, e ela acabou colocando um paciente ali, fez um procedimento totalmente inadequado, e aí todo mundo sabe, né, o que aconteceu. E às vezes acaba associando uma profissão ou outra, né? Mas isso é muito importante para a gente entender como a regulamentação ela é importante para dar força para o profissional, para respaldar o profissional, né? Então, hoje o conselho ele tem esse papel, né, de proteger o profissional e de orientar. Às vezes a gente fica com muito medo de estar fazendo alguma coisa errada, de ser punido, né? A gente enxerga muito os conselhos como um órgão punitivo, e na verdade ele é muito mais um órgão que trabalha com orientação, né? Com condução ali
para te proteger, né, para te ajudar. E eu acho que crescer de maneira organizada é a forma mais inteligente de se crescer, né? E hoje eu entendo que a biomedicina ela tem trabalhado dessa maneira, estando envolvida nas temáticas que são importantes hoje no país e no mundo, né? Hoje a gente fala muito dessa parte ambiental e isso a gente tem visto, né, em rede social, na televisão e na pele, sentido na pele isso daí, né? Isso é uma coisa, estar envolvido dentro dessas áreas todas da estética, entendendo como funciona, atuando na tentativa de melhorar o piso salarial da biomedicina. Então, assim, a biomedicina ela cresce, ela avança, né? Mas de forma organizada. Então, às vezes o aluno chega com muita sede ao pote, querendo muito, mas é um caminho, assim como outras profissões, longo, né? A gente sabe disso, mas que se você se dedica, com certeza vai colher excelentes frutos. E a gente é prova disso, né, Ju? Com certeza. Isso aí. E a gente falou da graduação, né? O que vocês acham, o que a gente pode esperar da graduação, um aluno que quer entrar em biomedicina hoje? Assim, o que vocês podem esperar? O que eles podem esperar da graduação? Inclusive agora que está presencial, eu achei isso muito legal, porque isso dá um ânimo de estudar, né? A gente vai vendo ali o processo, o contato, esse quentinho aqui de conversar faz diferença. Eu acho que é o seguinte, toda graduação, independente de ser biomedicina ou não, é o aluno que faz. Eu vim de uma graduação particular e eu entrei para um mestrado numa USP, da quinta melhor da América Latina, né, que é a quinta melhor da Agrárias. Então, eu não tinha terminado nem a graduação. Então, nos intervalos dos estágios, eu estava estudando para a prova de mestrado. Então, assim, depende muito da pessoa. A pessoa ser determinada, e porque a gente tem uma condição, uma estrutura maravilhosa, a gente dá todo o suporte, e aí os outros 70% é a vontade e a determinação daquela pessoa. Não sei se... Eu posso dizer sem dúvida nenhuma que a biomedicina do Unifar é o melhor curso de graduação de biomedicina do estado. Com certeza. Mas assim, tô sendo excessiva? Não. Gente, nós temos o maior centro de simulação. A gente tem... O aluno, que na minha época não tinha centro de simulação. Pois é, o aluno ele tem acesso hoje, né, a uma série de equipamentos, a uma estrutura diferenciada. São professores doutores, uma equipe de professores doutores, exatamente, pesquisadores. A gente fala do EAD, né, mas o semipresencial, ele é um curso diferente né, totalmente diferente de qualquer modelo praticado hoje. Né, os nossos alunos, eles têm aulas síncronas com os professores, né? A diferença do semipresencial é que o aluno ele vai assistir da casa dele. Então, mas realmente quem conseguia estava ali presente e realmente tinha troca. Exige, né, o esforço do aluno em organizar o próprio tempo. Gestão de tempo. Eu acho que essa é a característica mais forte do aluno semipresencial, né? E talvez quem não tenha tanta organização nessa parte de gestão de tempo... Ou também escolheu o semipresencial por trabalhar e não conseguir vir presencial. A gente entende que talvez ele não consiga dar 100% do que ele gostaria de dar. E aí a gente criou a oportunidade de deixar a aula gravada e ele conseguir acessar depois. Né? Além disso, a gente tem as aulas presenciais no campus que são obrigatórias, né? E elas são reservadas aos sábados exatamente por isso, para dar oportunidade para aquele aluno que trabalha, talvez nunca poderia fazer uma graduação, né? Então, foi um modelo desenvolvido muito diferenciado, realmente, de todos os outros que são praticados aí em outras instituições. A gente sabe disso, né? E o aluno também. Mas hoje a gente tem o modelo presencial que segue nessa linha com aulas presenciais, com frequência obrigatória, com aluno inserido em projetos, né, dentro dos laboratórios, atuando mesmo em todas as disciplinas de hands-on, né, a mão na massa de fato, elas estão presentes ali também, porque o nosso objetivo é colocar o aluno bem formado no mercado de trabalho. E eu acho que hoje a gente, dentro do Unifar,
tem um trabalho, assim, de muita dedicação e de muita responsabilidade, né? Eu digo uma coisa assim, eu sou muito feliz trabalhando aqui. E assim, gente, de forma bem transparente, né? Hoje, o que eu coloco no prato da minha filha é que eu tiro daqui, né? Do meu salário, da minha dedicação. Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande, primeiro com a minha família. E quando eu entro numa sala de aula e vejo os meus alunos ali, eu quero que eles um dia também possam viver isso, cara, sabe? Porque a educação mudou a minha vida, mudou a vida da Juliana. E assim, é uma responsabilidade muito grande que a gente tem com esses alunos, porque um dia eles também vão precisar estar inseridos no mercado de trabalho, porque alguém vai precisar deles, alguém vai depender deles, ou porque eles vão crescer. Então a gente, assim, eu vejo isso, sabe, no olhar dos professores, e eu me identifico muito com isso. A gente tem uma responsabilidade muito grande com esses alunos. Nem sempre a gente consegue atender todo mundo, né? Mas, assim, a responsabilidade que a gente tem com eles, sem dúvida nenhuma, é muito grande. Eu gosto de falar um pouco da minha trajetória, porque, assim, eu vim de uma família pobre e que eu não tive quem indica, né? Então, quando eu falo, eu fui para fora, eu fui a única que foi para fora da minha família estudar. E a biomedicina de uma faculdade particular me possibilitou isso. Então, eu falo, não sonha pequeno. Porque depende muito de você, não sonhe em pequeno. Eu também, de Valença, eu fui para uma outra cidade pequena, que também era uma graduação particular. E quando eu cheguei na USP, lá de Piracicaba, tinha gente que veio de faculdade federal e não sabia pipetar. Não sabia que a pipeta tinha 2 fases. E eu sabia. Então, isso não quer dizer nada. Então, eu gosto muito de trazer isso para o aluno para não desistir também, sabe? Motivar. E essa história, com certeza, é muito motivadora. E é isso, gente. Assim, a gente tem consciência, certeza e responsabilidade que o aluno está inserido dentro do curso e que ali talvez seja a oportunidade da vida dele. Então, isso é muito sério, né? Sim. Assim, transformar, estar inserido, fazer parte do sonho de alguém, né? É uma coisa muito séria. Sim. E a gente, assim, cara, e assim, é muito gratificante também, sabe? Quando os alunos vêm procurar a gente, querendo fazer projeto de iniciação científica, os projetos de extensão, a gente sempre orienta, fala assim, gente, procura os editais, entra dentro do portal, olha, a instituição, ela oferece muita coisa para o aluno, né? Não vivam só a faculdade no horário de aula, venham, entrem aqui, a gente tem esse espaço todo Colab aqui, tem gente que a gente vê sempre por aí rodando, né, e vem estudar, entra na biblioteca, vivam um espaço aqui, porque tem muita atividade além do horário de aula, né, e cara, essa fase é um momento único, não volta, e é muito importante, é isso que a Ju falou, não importa onde você está fazendo, se tem gente que está inserido em uma instituição X ou Y, né? A gente aqui dentro oferta possibilidades inúmeras para os alunos, eles têm, né? Uma estrutura robusta, isso aí não precisa nem falar. E os professores à disposição, isso é que é interessante. Qualquer hora do dia você esbarra com a Juliana aí, né? Você esbarra com o professor Tiago Brecht, você esbarra com o professor Ebert, com a professora Beth, entendeu? O pessoal está aí à disposição e eu tenho certeza que todos não tem momento. Se algum aluno chega, eles atendem. A gente atende, isso é muito interessante, isso é cultura mesmo daqui, todo mundo, É né? uma cultura da instituição, que eu percebo, né, que os alunos falam que aqui a gente é muito feliz. Quando eu entro dentro de sala de aula, eu falo, boa tarde, meus amores, principalmente o presencial, agora vai começar a falar isso. E o meu tem um jargão também, né? Qual que é o meu jargão? Bom dia, boa tarde, boa noite, pra quem tá assistindo a aula gravada. Eu tenho um jargão também. Então, os alunos, eles falam que a gente trabalha aqui muito feliz. Eu acho que... Foi o que a Beth falou no episódio que a gente gravou, né? Falou também, gente, os alunos, vocês são muito felizes. Eles falam assim, teve um que veio. A Beth falou. Vocês são muito felizes. Cara,
Mas isso tudo, a gente vê assim, nas defesas da banca de TCC, né? O pessoal fala assim, vamos marcar. Não, Ana, mas eu tenho que estar presente, que eu não sei o que eu quero assistir, né? Então você vê essa movimentação. Aí tem aluno que fala, professor, mas vai ser presencial? Com certeza, porque é um momento, assim, importante, que vocês se preparam. Cara, assim, então assim, tem momentos pontuais durante o curso, cerimônia do jaleco, sabe? Que, gente, coisas assim que emocionam a gente. Recentemente eu fiquei extremamente emocionada com os alunos se organizando para participar da competição esportiva que teve aí entre os cursos. E aí eu falei, gente, é isso aí. Às vezes a gente fala na sala de aula, não sabe se tá surtindo efeito, mas aí de repente aparece uma fotinho deles lá, sabe? Todos organizadinhos. Gente, aquilo, cara, derrete um coração. É que é um movimento que está começando a surgir com o presencial, porque o semipresencial, como está cada um numa cidade distante, não tinha como fazer uma atleta. Então agora a gente está começando a ver movimento da atleta. Mas tinha aluno do semi. Tinha aluno do semi. E por isso que eu fiquei assim tão impactada também, cara, porque é muito legal ver. Eu assim, às vezes eu falo, gente, eu amo vocês, mas não é da boca pra fora, não. É verdade, cara, porque é muito legal participar de tudo isso. Você pegar o aluno do primeiro período e ver como é que ele cresce, como que ele amadurece, vai chegando no último período, entendeu? Eles já estão de saco cheio, não aguento mais olhar pra minha cara, entendeu? Mas assim, cara, é sério, cara, é porque ela tá na linha de frente, né? Então... E é muito legal, é muito legal. Aí depois na colação todo mundo se abraça, vou sentir saudade, desculpa qualquer coisa, professora. Mas nossa, cara, e assim, o mais legal de tudo é falar assim, gente, vocês, né, subiram mais um degrau, né, de tantos que vocês ainda vão alcançar, mas cara, é uma sensação também de dever cumprido, e graças a Deus é isso aí, a gente tá aí. Quem está na educação tem um desafio muito grande, né? Mas ao mesmo tempo é tudo feito com muito amor, eu acho, sabe? Sim, educação transformadora. Sim. Gente, a Ana falou umas mensagens tão bonitas aqui, que essa é a minha pergunta, então eu não sei nem se eu faço, então eu vou fazer para Juliana, que qual mensagem você passaria para quem está começando a biomedicina? É para nunca desistir do sonho. Não pense que às vezes você está numa cidade pequena, que você não vai conseguir chegar lá fora, né? Então nunca desista, persista e corra atrás dos seus sonhos, porque você é capaz de ir para morar fora, ir para congressos internacionais. Corra atrás dos seus sonhos e não desista. Se é isso que vocês querem, se é isso que vocês almejam, que vocês sonham, ou eu sonho em ter um consultório de estética, ou eu sonho em ser grande, você vai ser grande, porque depende só de você. Porque a gente dá a base aqui pra você, a gente dá ali, igual a gente fala, né? Que a gente pede pra Deus dar a direção que a gente precisa dar o passo. Então aqui a gente é como se fosse, né? A gente dá a direção e vocês só seguirem o passo. E do que depender da gente é só vir, tá? A gente tá esperando todo mundo. Todo mundo que tem interesse em biomedicina, vem, porque com certeza vocês vão ser muito felizes. Eu acho. Você é feliz? Ai, que bom. Você voltou, né? Voltei. Isso foi uma prova de que você era muito feliz e voltou. Olha, fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. Você é sempre muito atuante. Parabéns, tá? Obrigada. Que bom, feliz. Gente, então finalizamos mais um episódio do UniFaCast. Alguém quer falar mais alguma coisa? Gente, eu quero agradecer a vocês. Muito obrigada. Também a todos os outros professores também do curso de biomedicina. Vocês são incríveis, tá? Muito obrigada pelo esclarecimento de vocês da área, por tudo, pela sua história, pela história de vocês. Queremos agradecer, né? Isso foi muito bom. Sim. Cada dia que passa, eu fico mais apaixonada pelo UniFa, porque o meu curso de odontologia já me fez apaixonar. Eu tenho vontade hoje de fazer mestrado, de exercer a docência por causa do UniFa. E aí, fazendo o podcast, eu vi que não é só no curso de odontologia. Principalmente com a biomedicina também, porque a gente entrevistou a Beth, a Jaque, e agora vocês. Realmente, aqui o pessoal é feliz. Você vê que eles fazem o que amam. Sim. E isso contagia muito o aluno. Isso dá uma felicidade pra gente, que tenho certeza que quem tá aí de casa, que tava pensando em biomedicina, falou, vou lá me matricular. É isso. Porque eu estou assim, vou me formar ano que vem. Vou lá me matricular.
biomedicina também. Eu sou uma pessoa muito multifacetada, adoro saber sobre tudo. E é um curso que eu tenho muito interesse mesmo, achei. Mas você sabe que tem muito aluno da Odonto, sem querer te interromper, que depois que termina vai para biomedicina, que tem interesse na estética, porque a biomedicina também atua na área corporal. Sim. E aí, às vezes, eu percebo que os alunos fazem, e o movimento inverso também acontece. Sim. Pode colocar matéria também. Exato, exato. Eu acho que conhecimento nunca é demais, Nossa. sabe? Todas as áreas, na verdade, que elas se conectam assim. A gente aprende muito com os alunos, né? Muito. Nossa, muito mais, eu acho, do que eles com a gente, sabia? Muito mesmo. Então, eu quero agradecer muito vocês hoje por poderem estar aqui, contar um pouco da história de vocês, trazer um pouco mais do curso. Tenho certeza que para eles foram gratificantes, porque pra gente foi, com certeza. Isso aí. E é isso. Muito obrigada. Feliz dia do biomédico. Gente, eu quero agradecer, ó, feliz dia do biomédico para todo mundo, agradecer a minha equipe, parabenizar todo mundo, né? Porque o curso não é feito de uma pessoa só, muito pelo contrário, né? Tem muitas cabeças aí, principalmente ele é feito pelos alunos, né? Sim. Então é isso, Feliz gente. dia do biomédico. Feliz dia do Muito obrigada biomédico pelo para todo mundo. Tchau, tchau. Gente, muito obrigada por assistirem até aqui e vejo vocês no próximo episódio. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Um beijo e até a próxima. Tchau.